E aí? Hoje a gente vai desvendar um daqueles mistérios da tecnologia que deixam muita gente de cabelo em pé. Por que, afinal, um SSD que tem números incríveis na caixa, às vezes parece lento no dia a dia? Pois é, a resposta para isso tem 4 letrinhas. IOPS. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A pessoa investe uma grana num SSD NVMe de última geração, daqueles que prometem velocidades de 7.000 megabytes por segundo. Mas aí na hora de instalar um jogo ou copiar aquela pasta cheia de mods, a velocidade que aparece na tela despenca. O que está acontecendo afinal? Para a gente começar a entender, dá uma olhada nessa imagem. Ela mostra exatamente o cenário clássico. Quando se copia um único arquivo gigante, a velocidade vai lá no teto, bate os 6, 7 mil MB por segundo prometidos. Agora, quando a tarefa é copiar milhares de arquivos pequenininhos, mesmo que o total seja menor, a velocidade desaba para uns 300, 800 MB por segundo. Essa aqui é a nossa principal pista. E para entender o porquê disso, a gente precisa entrar no meio de uma batalha. De um lado, a velocidade sequencial, medida em megabytes por segundo. Do outro, as operações aleatórias, que são medidas em IOPS. E aqui está o nosso protagonista, o IOPS. O lance aqui não é sobre a velocidade de transferir um blocão de dados, mas sim sobre a quantidade de tarefas diferentes que o SSD consegue dar conta a cada segundo. Pensa que é a habilidade dele de fazer malabarismo com um monte de bolinhas ao mesmo tempo, sem deixar nenhuma cair. Essa analogia aqui no slide é simplesmente perfeita para explicar a diferença. A velocidade em MB/s é tipo uma estrada enorme, retinha e vazia, perfeita para um caminhão gigante levar uma carga única de um ponto ao outro, o mais rápido possível. Já o IOPS é o trânsito de uma cidade grande. Ele foi feito para lidar com milhares de carrinhos e vans de entrega, cada um indo para um lugar diferente, tudo ao mesmo tempo, sem virar um caos. E é justamente nesse cenário de cidade caótica que a maioria dos computadores trabalha o tempo todo. E isso nos leva direto para o grande culpado pela lentidão que a gente sente, o tal do efeito dos arquivos pequenos. Pensa bem, quando um jogo está carregando, o sistema não está puxando um arquivo só. Ele está buscando milhares de pedacinhos, texturas, modelos 3D, arquivos de som. A mesma coisa acontece na hora de instalar um programa. O que rola por baixo dos panos é a gestão de dezenas de milhares de operações com arquivos minúsculos. E olha só como o negócio é mais complexo do que parece. Cada arquivinho exige uma série de comandos. O sistema tem que abrir o arquivo, ler o que tem dentro, criar um arquivo novo lá no destino, escrever os dados e, por fim, avisar o sistema de arquivos que ele fez isso. Agora, multiplica esse processo por dezenas de milhares. É uma loucura, né? E isso traz a gente de volta para aquela frustração inicial. Se o SSD é tão rápido, por que a barrinha de progresso quase não anda e a velocidade mostrada na tela é tão baixa? A sacada é esta, o sistema está mandando uma avalanche de pedidos para o SSD, um atrás do outro. A velocidade em MB/ não importa mais, porque o gargalo não é a largura da estrada, e sim a capacidade do pedágio de processar a fila gigante de carros. O SSD simplesmente atingiu o limite de operações que ele consegue fazer, o teto de IOPS dele. Agora que a teoria está mais clara, vamos dar uma olhada em como isso se parece nos números de verdade. E olha, a diferença de performance entre as tecnologias de armazenamento é, para dizer o mínimo, dramática. Então se preparem, porque a escala da melhoria que o IOPS traz é uma coisa realmente massiva e que explica tudo. Vamos direto aos números, sem rodeios. Um disco rígido, um HD tradicional, faz uns 150 IOPS. Um SSD SATA bom já dá um salto absurdo para 900 mil. Mas e um NVMe top de linha? Ele chega na casa de 1.200.000 IOPS. A diferença não é pequena, é de outro planeta. 1.200.000 operações por segundo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o drive consegue processar mais de 1 milhão de pequenos pedidos a cada segundo sem engasgar, sem criar congestionamento. É a diferença entre um cruzamento com um semáforo quebrado e um sistema de trânsito totalmente inteligente e automatizado. Com esse conhecimento todo, a gente pode olhar de novo para aquele problema lá do começo. Aquela lentidão não é um defeito, é só uma característica de desempenho que muita gente acaba ignorando. E essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. Aquela queda brusca de velocidade não quer dizer que o SSD está com problema. Quer dizer que a tarefa que ele está executando é limitada pela capacidade de IOPS e não pela velocidade máxima em megabytes por segundo. Então, no final das contas, ter um IOPS alto significa o que no dia a dia?
Significa jogos carregando num piscar de olhos, programas instalando sem sufoco, aquelas travadinhas chatas durante o jogo diminuindo e, no geral, um sistema operacional que parece voar. É a métrica que define a sensação de velocidade. Fica aí a reflexão final, então. Na hora de escolher o próximo SSD, talvez valha mais a pena olhar além daquele número gigante de MB por segundo e prestar atenção na verdadeira medida de desempenho para o uso do dia a dia, o bom e velho IOPS. E com isso, a gente fecha essa análise.